como era a minha rotina no comércio e como é a minha rotina hoje, trabalhando de segunda a sexta home office, e para você entender se eu tô me adaptando bem ou não. Por muito tempo, eu sempre trabalhei com pessoas, sempre trabalhei com vendas em shopping, em centro comercial, em padaria. Então, eu vivia rodeada de pessoas e sempre trabalhei com atendimento. Quer fosse atendimento normal de venda de produtos, quer fosse serviços. Então, quando eu comecei a pensar sobre trabalhar home office, em administrativo, me deu um pouquinho de ansiedade em entender se eu conseguiria me adaptar a esse formato, se eu ia ficar muito triste, porque eu já ouvi muito relato de pessoas falando que era muito triste, que dava ansiedade, que dava uma angústia, que não se adaptavam. Inclusive, escutei alguns relatos de pessoas que realmente simplesmente saíram do serviço não, e abandonaram e ficou realmente por isso mesmo. E isso me preocupou um pouquinho, porque eu sou uma pessoa que já tive certas questões com essas coisas de desistência e eu não queria desistir dessa vez. Depois eu conto pra vocês um pouquinho mais da minha história relacionada a estudo, relacionada à escolha de profissão, o quanto eu oscilei, né? Escolhi diversos nichos de faculdade, comecei certos projetos e parei. Eu vou compartilhar isso com vocês no decorrer aí das minhas postagens aqui no canal. Mas isso me preocupou muito, porque eu falei, cara, eu não quero desistir desse trabalho, porque é um trabalho que é muito bom pra mim, não só profissionalmente falando, no sentido de ter projeção de carreira, de ter muito benefício bom, principalmente pra mim, que sempre vim, né, de um comércio onde quase nunca tinha benefício, era só o salário mesmo, e vai-se com Deus. E eu não queria desistir disso e também, além dessa questão profissional, era uma questão que era muito boa porque eu sou mãe de duas crianças. Então, para eu trabalhar home office, me ajuda demais, porque eu não tenho um gasto extra de pagar alguém para ficar com os meus filhos, para eu poder trabalhar. E é muito cômodo, porque eu não gasto muito tempo em transporte público. Também tem a questão de eu não trabalhar sábado, domingo, feriado, então isso me dá mais tempo com a família. E junto a isso, essa questão de ter visão, crescimento e possibilidade de crescer mais na vida. E aí, como é que foi minha experiência? No começo, primeira coisa, né? Eu tive alguns trabalhos. E teve um trabalho, por exemplo, que eu morava na Baixada Fluminense e trabalhava na Tijuca. Eu levava 3 horas para chegar no trabalho e 3 horas para chegar em casa. Então, eu passava 6 horas do meu dia dentro de um ônibus. Gente, meu Deus! Então, assim, eu pegava, sei lá, 11h30 da manhã. Eu saía de casa 7 e pouca, né? 7, 8, 9, 10. Isso aí. Saía de casa 7h30, que era mais ou menos a hora que meu ônibus passava. Então, só aí você já vê uma diferença bem grande, né? Eu saía por volta de 7 alguma coisa e chegava em casa 10 e pouca, 11 horas da noite. Então, eu passava o dia fora somente para trabalhar. A minha rotina era essa, então eu saía muito cedo para conseguir chegar no trabalho. Lidava com pessoas o dia inteiro, diversos tipos de pessoas, e até o momento isso era muito bom, porque eu sempre gostei de pessoas. Só que vai passando um tempinho, às vezes vai consumindo um pouco da sua energia do dia, depende muito da pessoa, depende do que a pessoa tá conversando, depende se a pessoa tá de bom humor ou não. E hoje, trabalhando muito no administrativo, eu lido muito com tarefas. Então, assim, eu tenho um checklist para cumprir naquele dia, eu faço aquilo e concluo e saio do meu trabalho com aquela sensação tranquila de que eu fiz algo naquele dia, sabe assim? E quando você trabalha com pessoas, você não tem muito isso. Você tem muito o quê? Eu vou atender e vai depender do dia. Pode ser que eu atenda 5 pessoas, pode ser que eu atenda 15, pode ser que eu atenda 2. Acontecia de eu várias vezes passar do meu horário, porque tinha muita gente para atender. E tinha dias que eu ficava o dia inteiro para atender 1, 2 pessoas no máximo, e era extremamente monótono. E no administrativo hoje, não, eu tenho uma rotina muito. É claro que acontece de ter momentos que acontece uma demanda, um imprevisto, uma urgência, mas no geral eu tenho uma previsibilidade. E eu acho que esse estilo de trabalho me deixou muito mais calma e diminuiu muito a minha ansiedade. Então, eu não fico agitada, eu não fico nervosa, eu não fico angustiada com o meu dia, porque mais ou menos eu sei o que vai acontecer. E antes eu achava que isso ia me trazer monotonia, né, ou tédio, e na verdade me trouxe tranquilidade. Então eu começo a minha semana sabendo mais ou menos ali o que eu vou fazer no meu dia, e mesmo que eu tenha um imprevisto, sempre é uma tarefa, sempre é uma coisa muito específica, que eu tenho que bater uma agenda para fechar um horário de uma reunião, eu tenho que fazer um orçamento que apareceu surpresa, por exemplo, mas é uma tarefa que tem um processo. E eu acho que isso talvez me deixe mais tranquila.
Então, tá, essa questão da rotina, né, de ter um pouco mais de previsibilidade é algo que me deixa muito mais feliz com o trabalho que eu tô hoje. A questão de não pegar ônibus, trânsito, transporte público. Então, eu pego 9 horas, eu acordo às 8 e às vezes levanto às 8h30, tomo meu banho, me arrumo, passo uma maquiagenzinha, às vezes só subo com um café ou com um chá. Às vezes, quando eu quero tomar um café mais reforçado antes, eu levanto um pouquinho mais cedo, mais 7h30, mais 7h40, dá tranquilamente, e subo 5 para as 9 para ligar o computador, para entrar ali. Então, assim, a qualidade de vida nesse momento já é maravilhosa, porque eu tenho muito mais tempo para fazer outras coisas do que ficar dentro de um ônibus preso. Então, assim, essa mudança de rotina é algo que me preocupava muito, mas que hoje foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, se você tem medo da sua nova profissão, da sua transição de carreira, de não se adaptar ou de ser uma coisa que você não vai gostar, você só vai saber testando, vivendo, fazendo. Eu vejo muito essa cultura, né, da gente sempre ver experiências das outras pessoas para entender mais ou menos o que que é. Só que às vezes a gente acaba projetando muito a vida do outro na nossa vida. Então, eu achava que por acompanhar pessoas que eram muito extrovertidas, trabalhando em escritório e se sentindo infelizes, eu automaticamente me sentia infeliz. E experimentando não é isso que acontece, pelo contrário, eu vejo muito mais tranquilidade hoje do que eu já tive em qualquer outro momento, mesmo gostando de estar em contato com pessoas. Então, se você tem medo, né, dessa mudança de rotina, dessa mudança de tarefas que você vai precisar fazer, acalma seu coração, experimenta, viva isso e tenha a sua opinião pela sua experiência, pelo que você viveu. Porque de repente você pode se surpreender positivamente. É isso, gente. Eu espero que você goste desse canal. Se você quer acompanhar a minha trajetória aí nessa transição de carreira, nesse crescimento profissional, uma mulher depois dos 30, eu estou com 30, vou fazer agora 31 em novembro, com 2 filhos. É a primeira vez que eu trabalho no administrativo, a primeira vez que eu trabalho home office. Se você quer acompanhar essa evolução, me segue aqui e acompanhe os vídeos, tá? Um beijo, até a próxima.